Obrigado. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. O tema escolhido para essa noite, a transição pede mudanças. Transição é um tema que eu gosto de falar. Quando eu tinha 30 anos de idade, e isso lá se vão uns 40 anos, eu me candidatei a ser aluno de um professor, de um mestre, tipo assim, Harry Potter, para ser aprendiz de feiticeiro. Ele era um curandeiro muito conhecido, com uma larga experiência no meio espírita, e foi lá que eu ouvi pela primeira vez falar sobre a transição planetária, e era um tema totalmente desconhecido para mim, mas durante todo o nosso tempo de trabalho, que durou 5 anos, nós trabalhamos efetivamente em prol de uma transição serena e tranquila para toda a humanidade. Falavam os espíritos na época que nós veríamos a transição acontecer nessa encarnação. E eu disse que, para mim, isso era impossível, eu não via como fazer uma mudança tão significativa no comportamento humano e nas coisas em tão pouco tempo, que eu imaginava que isso fosse acontecer em milhares de anos ainda. Mas eles disseram que não, que aconteceria, que nós veríamos acontecer. Não iríamos ver completa, mas nós veríamos acontecer. E, para minha surpresa, tive que acreditar que eles estavam mesmo com a razão, porque nesses 40 anos, muita coisa já mudou. Muita coisa eu percebo a mudança. É possível que muitas pessoas nem se toquem, nem percebam no que acontece. Mas eu acredito que as pessoas mais sensíveis, as pessoas que estão mais conectadas com as coisas do espírito, têm percebido a diferença. Então, o tema de hoje é para falar sobre isso. É um tema que eu gosto bastante. Vamos ver. Há muitas moradas na casa do Pai. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vou aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Quando Jesus fala que vai preparar um lugar, ele está dizendo que vai para algum lugar que não é aqui na Terra. Quando nós conhecemos a história de Jesus, todo mundo fala que Jesus veio à Terra. Então, evidentemente, existe algum lugar onde existem os bons espíritos, onde existem outra civilização que não seja exatamente essa que nós acompanhamos aqui na Terra. Allan Kardec nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e mundos celestes e divinos, que são as moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela estamos expostos a tantas misérias. No outro tópico, Kardec diz, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, o hominídeo, mais avançado e corrompido, geneticamente modificado. Quando ele diz corrompido, ele não está dizendo que o homem se tornou mau, mas sim que foi modificado. O homem descende de um protótipo que já existia, que era o macaco. Isso diz a lei de Darwin. E o macaco existe há 35 milhões de anos na Terra. O homem, como nós conhecemos, existe há 35 mil anos. Aliás, 25 milhões o macaco. O homem há 35 mil anos. Para que o homem pudesse encarnar e usar esse corpo que foi adaptado
Obviamente que temos que admitir que houve modificações genéticas que permitiram ao homem assumir um corpo que tivesse a capacidade para poder realizar o trabalho dele na Terra. Então, depois de avançado, tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Ou seja, no tempo que nós estamos vivendo, nós, como seres humanos, temos o amor como ferramenta para trabalhar, para crescer aqui na Terra. Já conhecemos o amor e não nos guiamos mais por instintos. Então, estamos na época em que estamos nos tornando mais instruídos e purificados, com sentimentos e amando. Portanto, estamos dando mais um salto evolutivo. Não podemos deixar de considerar que nunca estivemos sós, que estamos sendo monitorados por um grupo de espíritos que comanda o processo evolutivo na Terra. Essa evolução da Terra, essa evolução dos seres humanos na Terra, é um tema que já foi abordado por muitos escritores e até cineastas. O filme 2001, Odisseia no Espaço, acho que todo mundo viu. Eu tinha uns 18 anos quando vi esse filme e fiquei extasiado com aquela forma como o autor tinha apresentado a mutação do homem, né, do macaco para o homem moderno, e ele apresentava, ao final do filme, uma possibilidade ou uma premonição de que nós mudaríamos para uma forma diferente da qual nós somos agora. Ou seja, nós daríamos um salto de qualidade, um salto existencial, de mudança de padrões. Assim como fizemos do macaco para o homem, nós passaríamos desse homem que nós conhecemos para um homem superior. Aquilo, para mim, aos 18 anos, me deixou extasiado no cinema, e eu nunca esqueci. De forma que, quando comecei a estudar, lá pelos 30 anos, sobre a transição, eu entendi o que isso queria dizer. Como nós poderíamos passar desse homem que nós somos para uma forma muito melhor. Então, nós precisamos entender o seguinte: a Terra dá volta em torno do Sol e o Sol gira em torno de Alcione. A cada 26 mil anos, onde ocorrem 4 estações de 6.500 anos e 12 períodos de 2.166 anos, que são as eras e as casas do zodíaco como nós conhecemos. Portanto, nós vivemos em ciclos. Vivemos em ciclos, girando em torno do Sol, o Sol girando em torno de Alcione, e Alcione, com toda certeza, não é uma estrela fixa dentro do espaço. Ela gira também em volta de outra estrela maior, e assim, dessa maneira, nós viajamos pelo espaço. E estamos a todo tempo modificando a nossa maneira de ser em função de várias coisas, inclusive pelas energias que recaem sobre nós, da conjugação astral que existe em volta do planeta Terra, que vai modificando o ar, vai modificando a energia à nossa volta e vai trazendo, assim, mais luz, mais informação, e nós vamos crescendo e vamos nos transformando. Os sinais estão aí, à vista. Basta querer ver. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Quando eu era jovem, e acho que mesmo já depois de casado, eu sempre ouvi falar que as crianças nasciam de olho fechado. Eu não lembro se os meus filhos nasceram de olho fechado ou aberto, porque isso foi um detalhe que não percebi na época. Mas quando o meu neto, há 12 anos, nasceu, o meu primeiro neto, eu e a minha esposa, a Sônia, estávamos no corredor da maternidade quando o médico abriu a porta com ele no colo. E o que nos surpreendeu de cara, ficamos assim atônitos olhando, é que o menino de olho aberto fazia assim, olhava para todo lado, procurando reconhecer o espaço, com aquele olho arregalado, e nós dois assim, ele já está de olho aberto, ou seja, para nós, aquilo foi um choque, uma mudança. Quem é? E eu pensei comigo, quem é esse cara que está vindo aí? Sim, porque as crianças de hoje, passei a observar, elas não são como nós, como eu mesmo, que nasci há 70 anos atrás. As crianças de hoje são diferentes das crianças do tempo um pouco mais atrás. As crianças são diferentes, elas são mais inteligentes. E se nós prestarmos bem atenção, elas são mais amorosas. Isso quer dizer o quê?
que esses seres que estão chegando na Terra, eles têm outra qualidade, são outros seres, já mais evoluídos, mais experimentados, que estão chegando para uma renovação do planeta Terra, para ensinar aqueles que ainda aqui estão como é que se vive dentro das leis de Deus, ou seja, amando irrestritamente. Portanto, essas mudanças que acontecem conosco e que acontecem com o clima, que acontecem com o planeta, tem muito a ver com esse giro que nós estamos dando pelo universo, percorrendo outros espaços, fazendo outros contatos com outras forças, com outras energias que existem pelo universo. A história do aquecimento global, de que nós agora estamos queimando o planeta, isso para mim é conversa fiada, porque as modificações na Terra sempre existiram. Se olharmos para a Bíblia, vamos ver que ao tempo de Noé, lá 12 mil anos atrás, a Terra foi inundada. Houve antes disso uma era glacial, ou seja, a Terra passou por muitos momentos difíceis. O Sol não é sempre igual. O Sol tem épocas que lança mais chamas mais à distância, que tem um movimento interno dele que esfria e que aquece, e isso faz com que a Terra receba essas diferenças de calor e tenha sobre a superfície da Terra também temperaturas e climas completamente diferentes. Ou seja, toda essa mudança que existe à nossa volta climática, ela é repercussão do movimento que a Terra faz, e não por causa das atitudes humanas. Imagina se nós iríamos mudar as condições do planeta. O livro de João, no Apocalipse, que quer dizer revelação, ele fala desse tempo que nós estamos vivendo, onde as coisas estão acontecendo muito rápido e se transformando. Essas crianças de que eu falei, que eu percebo a diferença nelas agora, sim, muito presente aqui em casa, junto com os meus netos, elas não são novidade da minha casa. Todo mundo já ouviu falar dos índigos, das crianças índigos que estão nascendo desde a década de 50. Vocês conhecem um? Que tem a energia azulada e que tem uma maneira diferenciada de ver o planeta e de se comunicar? Pois então, os índigos e os cristais e outras levas de espíritos continuam chegando na Terra e vão fazer essa transição acontecer, quer nós queiramos ou não, porque isso é um processo que vem acontecendo, que é comandado pela espiritualidade, que está muito acima de nós e que faz o carro andar, né? Nós vemos acontecer, desde o século passado, nos últimos 30, 40 anos, uma onda de espiritualidade muito mais acentuada na Terra. Quando nós pensamos que o homem está ficando mais materialista, na verdade isso não é real. Na verdade, o homem está ficando mais espiritualizado. Por exemplo, você pode ver quantas casas espíritas existem na Grande Florianópolis. Eu não saberia contar, é um número muito grande. Eu sou convidado para dar palestra em muitas casas e fico surpreso de quanta casa espírita existe nessa nossa região. Veja quantos trabalhos de ajuda ao próximo existem nessas casas espíritas e mesmo nas casas de outras religiões, onde existe um número muito grande de pessoas que fazem trabalho voluntário. O voluntariado é uma coisa muito recente. Claro que já existiu voluntariado no passado, mas nessa dimensão que existe hoje, com essa presença constante e cada vez maior de pessoas que querem se doar em benefício do próximo, isso realmente é novo na Terra e isso faz parte do processo que nós estamos passando. São pequenos sinais, são pequenas coisas que acontecem à nossa volta que nós podemos observar que nós estamos realmente num processo de transferência, de mudança, de mudança significativa mesmo, da forma como nós vivíamos e da forma como nós estamos passando a viver, e com toda certeza os nossos filhos, netos e bisnetos terão uma maneira muito diferente de viver. Nós olhamos hoje e vemos muita violência na televisão, e vemos essa questão da imposição do medo através dos telejornais, que fazem criar um clima de medo, mas isso é só a parte mais desconectada de Deus, né? Que está no desespero nessa hora de separação do joio e do trigo, e eles não querem perder o espaço na Terra que tiveram durante tanto tempo, que comandaram as pessoas durante tanto tempo. Então, essa enxurrada
de violência que nós vemos através da mídia, nada mais é para nos amedrontar, para nos deixarmos à mercê desse poder que as trevas ainda querem ter sobre nós. Mas nós podemos dizer não, nós podemos simplesmente desligar a nossa televisão e olhar para outras coisas mais importantes. Nós podemos prestar atenção nessas coisas que eu estou falando, de que existe muita coisa boa, maravilhosa acontecendo à nossa volta, basta que a gente se conecte e olhe. Para e olha. Sai do medo, sai do foco da televisão e olha para o lado e vê as coisas acontecendo. Se você pensar no que acontecia com a humanidade há 1000 anos atrás, você vai ver que era uma carnificina generalizada. Eu estou acompanhando na televisão, pelo Netflix, uma série chamada Ressurreição, que fala dos povos do Oriente Médio buscando o seu lugar no mundo. É uma carnificina generalizada, é gente se matando para todo lado. Quando nós ouvimos falar do tempo de Jesus, que os cristãos eram jogados na arena para ser comidos pelos leões, a gente fica horrorizado. Essas coisas não acontecem hoje. Essas guerras que aconteciam até algumas centenas de anos atrás, que matavam enormemente a humanidade, os homens eram era muito, uma boa parte dos homens eram trucidados ainda na juventude através das guerras que eram constantes. Não temos mais isso hoje. Nós estamos vendo hoje um mundo que está vivendo muito mais em paz, muito mais serenamente do que já vivemos no passado. Então, se nós olharmos para o panorama geral, sim, as coisas estão mudando. A transição está acontecendo. Nós estamos deixando de viver aquele mundo violento para um mundo de paz, de mais tranquilidade e de mais amorosidade. Há um equívoco na concepção de fim do mundo. Havia uma ideia baseada no livro do João, o Apocalipse, de que nós teríamos um fim do mundo. Essa ideia do fim do mundo aterrorizou a humanidade no passado também. Criaram um mito do milênio, ou seja, toda vez que a idade da humanidade chega num número zerado, assim, 1000 anos, 2000 anos, as pessoas entram numa crise de que o mundo vai acabar. Isso aconteceu no ano 1000 e também aconteceu no ano 2000. Só que no ano 1000 foi muito pior. Na Europa, eles acreditavam que o mundo iria acabar no ano 1000. O que aconteceu? Eles pararam de produzir alimentos, porque não haveria mais necessidade de alimentos, as pessoas iriam todas morrer. O que aconteceu? Chegou o ano 1000 e não aconteceu. E qual foi o resultado? A fome e a miséria se espalharam por toda a Europa. Foi uma desgraça e a peste, e foi muito terrível o resultado dessa ideia equivocada de que o mundo ia se acabar. Mas vocês lembram que antes do ano 2000 existia muitos movimentos que falavam que o mundo ia se acabar no ano 2000, que a Terra passaria de 1000, mas não passaria de 2000. Essa história toda que a gente ouviu falar há muito tempo. O que aconteceu? Nada. Lembro que até uma seita chamada Borboleta Azul, lá do norte do país, as pessoas se mataram coletivamente, porque o mundo ia acabar, todos iam morrer, então eles já se mataram antes de chegar a data. Foi uma tristeza, porque não aconteceu absolutamente nada. E aí veio 2012, depois inventaram outra data, depois inventaram que Chico Xavier tinha falado em 2000 e não sei quanto, em 26, ou seja, ficam criando essa ilusão de que vai haver um fim do mundo. Não há fim do mundo. O que está acontecendo e o que vai acontecer é o fim de uma era onde nós vivíamos de uma maneira e passaremos a viver de uma maneira completamente diferente. Aquela cena final do filme 2001, eu nunca esqueci. O homem velho na cama morrendo e um bebê que vem do espaço e se apresenta como sendo o novo homem chegando à Terra. Olha só, e nós estamos vendo chegar essas crianças novas, esse homem novo, modificado, mais amoroso e mais inteligente. Eu sou um fã dessa transformação, dessa mudança. Nós estamos vivendo o final de uma civilização e não do mundo. Ao mesmo tempo, estamos dando os primeiros passos em direção a uma nova maneira de viver. Dona Sara Nousiainen é uma finlandesa que morou no Brasil durante muito tempo, que escreveu vários livros. E esse é um dos livros que eu li dela há muito tempos atrás e que fala a transição,
está pedindo mudanças. Foi o livro que eu me inspirei para fazer essa palestra. E a dona Sara, depois de eu ter lido esse livro, eu a conheci em Fortaleza e tive a possibilidade de conversar muito com ela durante uma tarde inteira, eu e minha esposa Sônia, e ela realmente é uma pessoa encantadora. Hoje ela voltou a morar na Finlândia e eu me correspondo com ela através das mídias sociais. Dona Sara escreveu o seguinte: a transição não será da noite para o dia. Depende da própria humanidade, mas não é monitorada por seres mas é monitorada por seres mais evoluídos. Se estamos assim ensaiando os primeiros passos sobre a ponte que nos levará a uma nova época, devemos lembrar que transição pede mudanças. O Livro dos Espíritos fala da lei do progresso. A pergunta 793 diz o seguinte: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? A resposta dos Espíritos foi a seguinte: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalado e melhor vestido que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Se estamos caminhando, atravessando a transição, o que é necessário fazer? Permanecer como antes? Ou participar ativamente para que ela se dê mais depressa e de forma mais fácil? Lembrando que toda transição se faz pelas vias das mudanças, surge naturalmente uma pergunta: o que é necessário mudar? Vamos refletir? Ao longo do tempo, as religiões criaram um verdadeiro encarceramento psíquico através de 3 algemas: exigência, culpa e punição. A primeira algema, a exigência. As religiões criaram regras de conduta e de ações, algumas de acordo com as leis cósmicas, outras para atender seus próprios interesses e prender os fiéis às teias do seu poder. Pela ótica espírita, a exigência deve ser a que nos faz a nossa própria consciência, onde estão registradas as leis de Deus. Lembram quando alguém perguntou para Jesus: onde estão as leis de Deus? Ele disse: na consciência do homem. A segunda algema, a culpa, que foi introduzida no psiquismo dos cristãos como instrumento de manipulação e domínio psíquico. É natural que um fiel, sentindo-se culpado perante Deus ou diante da igreja, entendida por ele como representante legal da divindade, torne-se elemento frágil e suscetível às mais diversas manipulações. A terceira algema, a punição, das quais o clero soube aproveitar-se para implantar o império do medo. O império do medo. Esses que nós vemos também hoje em dia querendo ser impostos a nós através da mídia, através do qual consegue ainda hoje domínio sobre seus rebanhos. Mas é preciso dizer, a bem da verdade, que esse domínio tem também o seu mérito, a sua razão de ser, por funcionar como freio para muitos que jamais se amoldariam a determinadas atitudes, não fosse o medo das represálias divinas, ou mesmo das próprias igrejas. Com a manutenção dos fiéis presos por essas 3 algemas, há uma imensa dificuldade de se libertarem dos condicionamentos que foram se enraizando em seus psiquismos ao longo do tempo e das encarnações e que podem gerar complexos, causando inúmeros problemas de vivência, de convivência e até mesmo de saúde. Abrir canais de sintonia com espíritos obsessores. O que fazer, então, para liberar-se? Desenvolver senso crítico, mudar alguns enfoques e buscar o crescimento interior. Primeiro, desenvolver senso crítico. Para desenvolver senso crítico, é necessário, em primeiro lugar, desocupar-se de qualquer tipo de fanatismo, abandonando as atitudes grupais pelas quais todos seguem, sem questionar aqueles a quem você considera seus formadores de opinião.
Esse é o primeiro e importante passo para desenvolver o senso crítico. Quem são os formadores de opinião? Os nossos ídolos, os nossos mestres, as pessoas que têm postos de comando dentro da mídia, que dão opiniões a todo instante sobre tudo e que nós escutamos. Então, quando nós escutamos toda essa manipulação, essa forma que é apresentada para nós do que é a vida, de como que é viver, do que tem que fazer, do que nós temos, como temos que proceder, em quem votar e fazer tudo isso, nós precisamos prestar atenção e pensar conosco mesmo. Isso me faz bem? Isso abre portas para mim? Nós precisamos perguntar a nós, aliás, sempre que nos deparamos com algo novo, sempre que nos deparamos com alguma novidade, sempre que nos deparamos com algum ensinamento, quer seja de um rabino, quer seja de quem for, nós precisamos prestar atenção e ver se há consonância com aquilo que há dentro de nós. Isso faz bem para mim? Isso abre portas para mim? Isso me leva a algum lugar? Para onde isso me leva? Se nós não fazemos esse questionamento, nós seguimos como gado. Nós seguimos como rebanho que alguém comanda e que alguém diz como tem que ser. Nós podemos, a humanidade, eu vejo isso a toda hora, quando olho para o lado, muitas hordas de pessoas que vivem repetindo bordões que são criados por seus ídolos, quer sejam artistas, quer sejam políticos, quer sejam pastores, ficam repetindo aquilo que os outros dizem que é verdade e nunca consultam se aquilo realmente está dentro do seu coração, se aquilo a pessoa sente como sendo verdadeiro. É preciso nós sentirmos que seja verdadeiro para nós podermos encarar e assumir e fazer assim a nossa vida de acordo com o nosso projeto existencial. Nós temos arbítrio para realizar a vida como nós quisermos. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva divina. Nós não precisamos seguir aquilo que os outros dizem que tem que ser. Nós precisamos saber se isso me faz bem, se isso tem a ver com o meu projeto existencial. Cada um de nós tem um projeto, cada um de nós vive a sua vida, cada um de nós tem a ver com aquilo que veio buscar, vive de acordo com aquilo que veio buscar como aprendizado na Terra. Então, precisamos sempre prestar atenção e perguntar: isso me faz bem? Abre portas para mim? Aonde isso me leva? Precisamos, então, mudar alguns enfoques. Termos como expiação, karma expiatório, culpa e resignação refletem ideias pesadas, condicionantes, gerando medo e complexos. Se estamos no limiar de um novo tempo, vemos oportuno mudar os enfoques. Por exemplo, mudar a expressão expiação para reajuste. Expiação para reajuste. Expiação parece uma coisa pesada, uma ordem, uma lei, enquanto que reajuste, nós podemos pensar que estamos fazendo um trabalho, estamos fazendo uma existência, mas podemos mudar a rota, podemos reajustar. Karma expiatório para karma evolutivo. Ao invés de karma expiatório, aquela coisa pesada que nós carregamos dentro de nós e que precisamos penar, pagar para poder cumprir com um erro do passado, nós podemos pensar na expressão karma evolutivo, ou seja, tenho algo dentro de mim que pede mudanças do meu comportamento, que pede mudança da minha maneira de ser. Então aí eu passo a chamar de karma evolutivo. Culpa para responsabilidade. Culpa é uma expressão pesada, é um sentimento pesado, é uma carga que se carrega dentro de nós, muito difícil de carregar. Por causa de muitas culpas incrustadas dentro de nós, pessoas têm vidas sofríveis, têm sentimentos muito pesados, encaram doenças, encaram processos emocionais muito difíceis de se levar na vida. Quando você muda a expressão culpa para responsabilidade, você sabe que você fez algo do qual você é responsável. Logo, cabe a você refazer, modificar, pedir perdão, remediar e resolver, porque você tem essa responsabilidade com você de fazer esse algo se modificar e melhorar. Resignação para aceitação. Resignação é pesado, hein? Resignação é aquilo que você vai sofrer calado,
porque é destino, porque é uma lei de Deus. Você muda para aceitação. Tá bom, isso está acontecendo comigo. Eu aceito. Mas aceitar significa apenas tomar ciência do que aconteceu. É poder ver com clareza aquilo que aconteceu conosco e mudar, e realizar, e transformar. Caridade para fraternidade. Olha que caridade é um termo que tem me incomodado há algum tempo. Já escrevi até alguns textos sobre isso. Caridade sempre pressupõe, da forma como nós conhecemos, de que alguém superior dá bondosamente para alguém que está numa situação inferior. E isso sempre traz dois sentimentos muito pesados. Para quem dá, porque o orgulho acaba assumindo um espaço dentro de si, a soberba, e a pessoa que recebe porque se sente humilhado de ter que estar recebendo algo por estar numa condição inferior. Se nós mudarmos isso para fraternidade, nós vamos aprender sempre que essa caridade ela é um compartilhamento daquilo que eu tenho com os meus irmãos, quer estejam numa situação mais difícil ou no mesmo numa situação parecida com a minha, mas que eu posso compartilhar o meu amor, o meu carinho, o meu abraço, ou até alguma coisa material que ele possa estar necessitando. Eu posso compartilhar com você. Então, eu faço isso amorosamente. É diferente daquela caridade que você faz para se desincumbir, né? De um peso na consciência que você tem, que você acha que porque você tem uma condição melhor, de ter um bom emprego, de ter um bom salário, isso transforma numa pessoa que tem um compromisso com as pessoas que nada têm. Isso é usado até por algumas filosofias para enredar as pessoas nessa situação de que acha que precisamos distribuir equitativamente tudo que existe de bem na Terra. Mas, na verdade, cada pessoa tem à sua mão, ao seu redor, aquilo pelo qual trabalhou, pelo qual lutou e pelo que quis, pelo que sonhou, pelo que fez acontecer através do seu trabalho. Então, há pessoas que trabalham mais, que têm mais benefícios, que têm mais coisas à sua disposição, e pessoas que trabalham menos. Por várias razões, inclusive por preguiça, por malandragem, ou por outras razões que realmente têm menos possibilidades. Às vezes, as condições em que a pessoa nasce levam a pessoa a ter essas dificuldades, mas cada ser humano traz dentro de si essa chama que o impulsiona, que leva para frente e que é possível, portanto, abrir os olhos e desejar e querer. Quando nós desejamos e queremos verdadeiramente, o universo conspira e nos ajuda. Então, é possível que alguém que nasça num ambiente de muita miséria, de muita pobreza, possa conseguir sair dali e dar um salto de qualidade na sua vida e possa viver de uma maneira mais tranquila, mais serena do que viveram os seus pais. Não é verdade? Então, a caridade precisa ser reconsiderada. O que é caridade? Se nós podemos transformar essa expressão que parece um pouco pesada para fraternidade. Ou seja, nós somos irmãos, fraternos, nós compartilhamos, e agora até aprendemos a compartilhar artigos e a compartilhar tudo nas mídias sociais, fica mais fácil de entender que compartilhar é dar aos outros gratuitamente, serenamente, aquilo que nós temos à disposição. Expiação. Os termos reajuste e karma evolutivo são mais leves. Libertam o ser para os voos da evolução. O contrário poderia levá-la a descrer da justiça divina. Mas não é positivo atribuir-se tudo ao karma. Afinal, o grande papel do sofrimento e das dificuldades que ensina não é o da mão que castiga, mas do professor, a ciência do bem viver. Ou seja, as dificuldades que nós temos na vida não precisamos encarar como sendo castigo de Deus. Nós precisamos entender que as dificuldades que temos na vida, elas são auxílio para nós despertarmos para uma mudança e para aprender a ser e viver de forma melhor. A culpa. É natural e mesmo útil que esse sentimento perdure por algum tempo após o ato que o gerou, mas
mas sem que isso se transforme num peso inútil ao martirizar a alma. Da mesma forma, não cabe ao ser humano sentir-se culpado perante Deus, mas sim perante a própria consciência e também diante de quem vitimou, porque Deus não se ofende, Deus não se magoa, nem se aborrece com nossos erros. As suas leis existem não para nos cercear ou violentar, mas para nos orientar à evolução. É sempre bom entender que nós precisamos amar a Deus. Eu ouvi durante muito tempo a expressão temente a Deus. Você é temente a Deus, eu sou temente a Deus. Mas por que temer a Deus? Se Deus não é um monstro, Deus não é um carrasco que nos botou aqui na terra e nos cobra coisas. Não, Deus nos criou amorosamente para viver pelo exercício do amor. Então, tudo que vem de Deus é essa energia maravilhosa que Jesus chamou de amor. Sim, Deus é amor. O amor é Deus. Quando pensamos em Deus, pensamos em amor. Jamais em castigo, em culpa, em sofrimento, em cobrança. Deus não cobra, nos deu o livre-arbítrio para fazermos a nossa experiência do jeito que nós quisermos, para que nós possamos aprender com a nossa própria experiência, com acertos e com erros. Valores negativos versus valores positivos. Muitos veem o autoconhecimento como uma busca de seus valores negativos, visando combatê-los. Mas refletindo mais profundamente, vamos perceber que o mais importante não é a identificação do que há de errado dentro de nós, mas sim conhecer quais são as nossas qualidades. Se olharmos apenas para o outro lado, para o lado obscuro da nossa existência, vamos ficar sempre tateando nas sombras. Mas valorizando o nosso lado positivo, estaremos nos auto-incentivando a desenvolvê-lo cada vez mais. Eu vejo muita gente se achando feia, se achando inculto, ou seja, as pessoas quando pensam em buscar o conhecimento, o autoconhecimento, é como se fosse fazer uma varredura dentro de nós para ver o que existe de errado, para modificar, para transformar. Então não temos que ficar procurando nada de errado dentro de nós. Temos que procurar valorizar o que nós temos de bom. Porque o que nós temos de bom, sendo valorizado, sendo fortalecido, vai nos fortalecer como um todo, vai nos fazer verificar o que nós podemos ter de equívoco e fazer melhor, e nos tornar seres humanos melhor. Também vale lembrar que no mundo cristão estamos milenarmente condicionados a ver apenas nossos pecados ou erros, ou seja, o nosso lado sombrio que se avoluma sobre nós em complexo de culpa, criando um ambiente favorável à instalação do medo e também das obsessões. Se ficamos olhando só para o nosso lado escuro, estaremos fadados a andar tateando em nossa própria sombra. Trocar resignação por aceitação. A palavra resignação passa por uma ideia negativa de alguém carregando sua cruz. Já a palavra aceitação, eu já falei antes, né? É mais leve, possibilitando desenvolver esperança e contentamento. Valores fundamentais para quem deseja vencer. Bom, nós temos muito ainda o que pensar a respeito do que seja essa transformação pela qual estamos passando. Essa transição tem muitas coisas acontecendo no planeta que nós precisamos estar atentos, olhar para o lado e pensar em que canoa eu embarco, né? Já que estamos numa transição onde o joio e o trigo estão ali se mostrando, para poder acontecer a varredura, nós precisamos saber como vamos nos situar, como vamos vibrar, para saber se nós vibramos como joio ou como trigo. Se nós observarmos hoje, nós estamos vivendo uma pandemia. E é um bom momento para observar essa questão da separação do joio e do trigo. Nós vemos as pessoas no mundo inteiro amedrontadas, porque a mídia continua jogando isso freneticamente em cima da pessoa, o terror, diariamente. Quem está conectado nisso está entrando num processo difícil, que pode gerar até depressão. Mas se nós nos desligarmos disso e passarmos a observar o que está acontecendo e nos protegermos para não ser atingido por esse vírus,
nós podemos observar como as pessoas estão reagindo em relação a um acontecimento que é mundial. As pessoas estão olhando isso com serenidade, com tranquilidade, se protegendo, se cuidando, ou estão entrando num processo de loucura, de achar que dá força ao vírus, vai atingir alguém, vai machucar alguém, porque esse vírus pode ser usado politicamente, pode ser usado economicamente, pode ser usado para muitas coisas, e pode ser usado também para nos abrir a cabeça, para olhar e ver o tipo de gente que nos circula, o tipo de gente que nos circunda, e o tipo de gente que está no comando dos processos do nosso país e do mundo. Então nós estamos vendo algumas criaturas mostrando a cara, nós estamos vendo muitas máscaras caindo e as pessoas mostrando quem realmente são, não é? Então é um momento bem interessante para nós observarmos essa diferença do joio e do trigo. É só ficar atento e olhar, vendo o que está acontecendo. Se os espíritos informam que já estamos na fase de transição, é fundamental começarmos a questionar sobre o que significa exatamente e profundamente essa regeneração. Será apenas no sentido moral, espiritual, ou seja, a tão propalada reforma moral, aquela troca de valores negativos por positivos? E aí se percebe a necessidade de mudança ou de ampliação do enfoque reforma íntima. Você já ouviu falar muito de reforma íntima? No Espiritismo é muito comum se ouvir essa expressão, reforma íntima. Precisamos mudar isso para crescimento interior, que é bem mais abrangente, porque crescimento é para toda a vida. Reforma é algo que tem começo, meio e fim. Reformou, está modificado. Reformou o que é? Pegar uma coisa que está estragada e consertar e fazer ela ficar nova. Mas o crescimento e a evolução que nós estamos querendo não é de reformar algo que tem de errado em nós. Até porque nós não temos nada de errado. Nós temos equívocos na nossa maneira de ser, mas nós somos filhos de Deus, criados pela luz de Deus, a sua imagem e semelhança, ou seja, nós em espírito somos perfeitos, não temos que reformar nada, temos apenas que ampliar a nossa consciência da nossa filiação divina e aprender a amar. É para isso que nós estamos na Terra. Então, os ensinamentos de Jesus, com todas essas mudanças nos enfoques, tomam outra cor. Se você for olhar o Evangelho e observar o que Jesus vem dizendo, é como se nós lêssemos agora aquela história e ela tem uma outra conotação. Você já leu um livro mais de uma vez, certo? Eu já li um livro 8 vezes. Chama-se Ilusões, de Richard Bach. Eu li 8 vezes aquele livrinho. Maravilhoso. Impressionante que a cada vez que eu lia, eu compreendia o livro diferente. E na última vez que eu li, isso já há muitos anos atrás, eu tinha certeza de que um trecho significativo do livro eu nunca tinha lido. Por que eu achava que eu nunca tinha lido? Porque eu sempre li aquele trecho com outra conotação, com outra interpretação. E agora, lendo o livro novamente, eu tinha uma outra interpretação do que aquilo que o autor queria dizer. Ou até, talvez, nem do que o autor conscientemente queria dizer, mas do que a obra dele, que foi inspirada, estava querendo mostrar. E isso vai se modificando com o tempo. A leitura de um texto do Evangelho, cada vez que você lê, a consciência de você está mais aberta, mais ampla. Você já passou por novas experiências, já aprendeu coisas novas, e aquele texto já lhe diz uma coisa completamente diferente, bem mais amplo, vai sempre ampliando. Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo muitas vezes, nem sei dizer quantas, porque quando eu comecei a fazer palestra no Núcleo Espírita Nosso Lar, o meu horário era sobre Evangelho. Eu tinha que fazer toda semana um capítulo do Evangelho. E eu faço até hoje essas palestras. 15 anos. Mas durante uns 3, 4 anos, eu lia sempre cada capítulo antes de apresentar. Então, era impressionante como a cada volta que eu dava, aquele texto se ampliava, crescia para mim, e eu podia ir mais profundamente na minha fala, sabe? Então, os ensinamentos de Jesus, com todas essas mudanças nos enfoques, tomam outra cor. Nós agora temos outra consciência do que é o ensinamento, o que é a luz que tem no Evangelho. Então, elas deixam de representar os eternos chavões, com cheiro de religião,
de obrigação religiosa, um caminho para uma colônia espiritual, surgindo em toda a sua plenitude como verdades científicas, surgindo em toda a sua plenitude como verdades que promovem o bem-estar da criatura, assim como o seu crescimento como ser cósmico e eterno. Vamos pensar no assunto? Eu agradeço a atenção de vocês. Boa noite.